Guilherme Castilho ou Wesley? Qual deverá ser o camisa 10 do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês essa hipótese, que foi circulada aí nas redes sociais no decorrer desta última terça-feira, falando sobre um possível interesse do Atlético Goianiense em contar com o meio-campista do Ceará. Será que isso é possível, Inclusive o presidente do Atlético, o Adson Batista, falando a respeito dessa negociação e também algumas atualizações importantes sobre o Guilherme Castilho, jovem do Atlético Mineiro, que inclusive chegou a ser procurado pela equipe do Grêmio ainda nessa semana. Quero trazer todos os detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Além disso, o seu comentário para ajudar no engajamento, pode ser uma opinião a respeito de algum desses nossos temas, que iremos abordar em nosso vídeo de hoje, ou apenas um coraçãozinho, uma bandeirinha já ajuda demais para alcançar mais esmeraldinos aqui no YouTube, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a Sorte GoBet. Caso você queira fazer uma aposta esportiva, uma renda extra ainda nesse meio de semana, separei aqui alguns jogos bem legais que vão acontecer nesta quarta-feira e uma boa possibilidade de você lucrar com os seus conhecimentos no futebol, Por que não? Pela Copa Libertadores, teremos, por exemplo, Cerro Porteño e Palmeiras às 7h15 da noite. Além disso, Tolima e Flamengo às 9h30 e outras partidas também como Talheres e Colón e Vélez e River Plate, dois times argentinos, 4 no total se enfrentando na Libertadores. Além disso, na Copa Sul-Americana tem o Ceará e o Santos também em campo fora de casa. Para não perder essas boas oportunidades, vou estar deixando o link da Sorte GoBet aqui na descrição. Chama lá, inclusive tem um grupo exclusivo cheio de novidades, enfim, com boas cotações para você começar a lucrar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para tentar esclarecer qual deverá ser o camisa 10 do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, inicialmente falando sobre o Guilherme Castilho, jogador que atualmente está na equipe do Atlético Mineiro, tem apenas ele 24 anos de idade e que até nesses últimos jogos, tem só 22 anos de idade, nesses últimos jogos acabou sendo mais aproveitado pelo técnico Mohamed lá na equipe atleticana. Inclusive, algumas informações já deram conta, O jogador teve sim o interesse de defender o Goiás nesse começo de Campeonato Brasileiro. Entretanto, informação vinda do portal Esmeraldino deu conta que em contrato com um dos principais dirigentes da equipe de Belo Horizonte, o Rodrigo Caetano, confirmou que não chegou a abrir conversas com o Goiás Esporte Clube para uma negociação em definitiva do jogador nessa temporada. Inclusive, deixou claro que o jogador estava sim dentro dos planos da diretoria do Atlético Mineiro, da comissão técnica, para a sequência da temporada. Então, realmente, essa informação bem importante, do Rodrigo Caetano, confirmada pelo portal Esmeraldino, confirmando que o jogador está sim ainda nos planos, que inclusive não houve essa procura oficial do Goiás, algum tipo de proposta. Inclusive, aquilo que a gente já havia falado aqui na última semana, O jogador realmente teve esse interesse de chegar em uma outra equipe e ser titular, É muito jovem, já demonstrou também o seu potencial no Juventude na temporada passada. Entretanto, o Goiás teria que abrir os seus cofres, fazer uma proposta financeira para contar com o futebol do jogador. Entretanto, ele acabou sendo utilizado mais do que era previsto nesses últimos jogos, Inclusive, até mesmo pode esbarrar aquele limite de 6 jogos que um jogador pode atuar antes, de se transferir para um outro time da mesma divisão. Até aqui, pelo Campeonato Brasileiro, foram 4 atuações, sendo que na última rodada contra o Fortaleza ele acabou sendo titular. Foram 45 minutos iniciais no jogo no Mineirão. Agora, por último, ontem, na Copa Libertadores contra o Emelec, acabou ficando no banco de reservas e não participou. Enfim, é um jogador que acabou sendo um pouco mais importante a partir do momento que começou a ser especulado aqui no Goiás, foi mais utilizado pelo técnico argentino. Além disso, outra informação que dificulta, por exemplo, uma negociação hoje com o Goiás, envolveu ainda nessa última semana, na segunda-feira, houve uma confirmação que o Grêmio apresentou uma proposta oficial para contar com o meio-campista Guilherme Castilho. Entretanto, a resposta foi a mesma: o jogador está nos planos da diretoria do Atlético Mineiro, que não tem interesse de negociar ele nesse momento. Outros clubes também já haviam procurado, o próprio América Mineiro, Juventude, Cuiabá e também a equipe do Clube Bruges, lá do futebol da Bélgica, do futebol europeu. Acabou não houve acordo, não chegou a evoluir nessas suas negociações. Enfim, eu já havia falado para vocês, é uma negociação bem complicada, muito jovem também, 22 anos de idade, tem contrato longo, vai até dezembro de 2025 com a equipe do Atlético Mineiro, ou seja, realmente bem difícil, ainda mais agora que ele vem começando
a jogar mais lá na equipe de Belo Horizonte. Então praticamente ele descartado, o Guilherme Castilho, a não ser que o Goiás realmente faça uma proposta de última hora. Até conversei com o Paulo Rogério Pinheiro sobre esse tipo de contratação, se o Goiás iria abrir os cofres, né, fazer algum tipo de não maluquice, mas algum tipo de investimento mais pesado na contratação de alguns jogadores. E o Paulo Rogério Pinheiro me explicou da seguinte forma, né? Hoje o Goiás não tem outra forma de tirar recursos, apenas daquilo que vem, tanto da receita, né, estimada de bilheteria, venda, no caso, dos direitos de transmissão e por aí vai, essas cotas normais, né, que todo time tem de direito. Ele falou para mim, se hoje o Goiás realmente fosse investir na contratação de jogadores fora do orçamento, teria que deixar de pagar os salários dos atuais, né, atletas dentro do plantel. Então realmente não faz muito sentido. A tendência é que temos ali mais oportunidades de mercado, se assim podemos dizer, do que propriamente um investimento tirando do bolso do Goiás para contar com um possível, né, empréstimo de 6 meses. Então aparentemente essa negociação com o Guilherme Castilho, o jogador teve sim esse interesse de defender o Goiás, de jogar em um clube aqui do futebol brasileiro com mais frequência, sendo um dos titulares aqui no Verdão. Com toda certeza ele seria, né, esse cara, assim como no Juventude, no próprio América Mineiro, que precisa de um cara nessa posição. Entretanto, né, o Atlético Mineiro vê com potencial o jovem de 22 anos e quer continuar com ele, como confirmou o Rodrigo Caetano. Então, se o Guilherme Castilho não vem, a tendência é que o Wesley seja assim contratado ainda nessa semana pelo Goiás. Eu já havia falado sobre ele no vídeo de ontem, inclusive eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem. Entretanto, né, começou a surgir algum tipo de especulação que o Atlético Goianiense teria atravessado essa negociação e fechado com o jogador. Na hora eu já fiquei assim um pouquinho na dúvida, será que o Atlético precisaria de mais um jogador nessa posição? Enfim, até mesmo consegui uma confirmação, não sei ao certo qual repórter que mandou isso, mas enfim, só chegou até mim no WhatsApp, que realmente o Adson Batista, em um áudio, acabou enviando, né, que o jogador não seria contratado pela equipe do Atlético Goianiense, inclusive que não faz parte do perfil de contratações do clube para essa temporada de 2022 e sequer foi especulado na equipe rival, né, aqui de Goiânia. Então a tendência é que realmente não temos essa concorrência com a equipe do Atlético Goianiense, inclusive como informou tanto o Imprensa Verde quanto também o Periquito Brisado, eles já confirmaram, né, o jogador, a tendência, se tudo ocorrer certinho, na próxima semana já deve desembarcar em Goiânia para assinar o seu contrato com o Goiás. Ele que já ficou livre no mercado a partir agora do finalzinho do mês, né, agora a partir de amanhã, quinta-feira, dia 30 de junho, encerra o seu vínculo na equipe do Ceará, que busca cortar alguns gastos, né? Então acabou que não houve esse interesse por parte do Marquinhos Santos, técnico do Vozão, e também da diretoria do Ceará em estender esse seu vínculo até o final do ano, né? Ele que acabou já tendo um acordo com o Goiás, ainda em abril estava tudo certo para ele fechar com a equipe esmeraldina, o jogador já havia topado defender a camisa do maior do Centro-Oeste lá naquela ocasião, entretanto foi barrado pelo técnico Dorival Júnior, que de última hora gostaria de contar com o jogador para ver, né, o Dorival que estava acabando de chegar na equipe lá de Fortaleza, queria ver um pouquinho mais do futebol apresentado pelo Wesley. Então a tendência é que realmente seja o Wesley esse novo camisa 10 do Verdão para a sequência do ano. O Goiás que vem sofrendo demais, né? Chegou a contratar pelo menos 3 jogadores para essa posição, mas os 3 totalmente fora de forma. Primeiramente o Elvis, que foi o titular na temporada, até começou a ajudar, né, ali no início do Campeonato Brasileiro, mas acabou perdendo muito o seu ritmo e também a sua forma física, e hoje não vem agregando muito, né, no meio de campo do Goiás. Além disso, o Luan, que era para ser esse outro cara referência, acabou rescindindo seu contrato com apenas 4 rodadas, quando havia até começado a fazer umas partidas mais aceitáveis. Enfim, acabou rescindindo esse seu vínculo no Verdão. E por último, o Luan Dias, que faz essa função também, não claramente como um camisa 10, mas enfim, chegou lesionado, né, só começou, se eu não me engano, a estreia dele foi um jogo em casa, agora eu não vou lembrar. Acho que foi contra o Ceará, né, ou o Fortaleza fora de casa. Enfim, a partir daqueles jogos, né, que começou a ter mais sequência, mas claramente não é um jogador desse peso de primeira divisão. Ao menos o Wesley já conhece a Série A do Brasileirão. Inclusive, a única questão que ele precisa melhorar um pouquinho é a sua forma física, mas nos últimos jogos conseguiu participar lá no Ceará. Em 2022 foram 9 jogos, sendo 3 na Copa Sul-Americana, 2 no Brasileirão, 2 na Copa do Nordeste e também mais 2 na Copa do Brasil. Nos últimos jogos, por exemplo, ele acabou ficando no banco de reservas, mas foi titular na Copa Sul-Americana contra o General Cabalheiro, equipe lá do Paraguai. O Ceará ganhou por 6-0, ele foi titular, inclusive marcou seu único gol na temporada. Além disso, ainda com Dorival Júnior, havia sido titular contra o Tombense na Copa do Brasil e também contra o Deportivo Lagoaíra, também na Copa Sul-Americana. Ou seja, era um cara importante nesse elenco de Copas do Ceará, ao menos conseguiu fazer algum tipo de partida como titular, enfim, dando uma maior mobilidade e também conseguiram marcar um dos seus gols na Copa Internacional. Acho uma boa contratação,
Pode não ser assim um nome perfeito, mas hoje dentro do que tem de condições tanto financeiras e do próprio elenco, né, dentro do Goiás Esporte Clube, atualmente acho que pode sim ser um jogador para ser uma referência nesse meio de campo. Ele tem umas características parecidas do Elvis, a diferença principal é que o Wesley ele é canhoto, costuma atuar também como um meia esquerda, um meia direita, cai mais para os lados do que o próprio Elvis, enfim, tem um pouquinho mais de intensidade, um passe um pouco mais calibrado também e uma boa finalização de fora da área. No ano passado ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, inclusive o próprio Juventude quis levar o jogador agora de volta em 2022, o próprio Sport também na Série B fez uma consulta pelo atleta, mas acabou sendo recusado pela diretoria do Ceará. O Wesley que foi contratado lá em 2018 de volta para o Ceará, a maior contratação da história naquele período, 4 milhões e 400 mil reais, ele que já havia se destacado na Série B de 2016, foi para o futebol japonês no ano seguinte, no Vissel Kobe, e em 2018, retornando para o Ceará. Acho uma contratação aceitável, tem esse perfil de primeira divisão, acho que pode ajudar dentro desse elenco do Goiás, como confirmou também o Imprensa Verde, a tendência é que tudo ocorrendo da forma como de se esperar, na próxima semana já deve chegar em Goiânia e fazer as suas preparações. Lembrando que ele só pode ser inscrito lá no dia 18 de julho, ele que só fez 2 jogos pelo Ceará no Campeonato Brasileiro, pode defender uma nova equipe. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, entre Guilherme Castilho e o Wesley, acabou ficando aí essa vaga a princípio com o Wesley, um jogador mais experiente. Obviamente acho que o Guilherme Castilho tem um pouquinho mais de bola, mas por conta de todas as dificuldades na negociação, não acho que seja tão inferior, enfim, acho que pode ajudar dentro desse elenco tão limitado da equipe esmeraldina. Lembrando que o Goiás, se aparecer uma oportunidade de mercado, pode sim tentar trazer mais um outro jogador para o meio de campo, talvez um volante, mas a tendência agora é priorizar tanto mais uns 2 zagueiros e também mais 2 jogadores pela beirada do campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o Wesley e sobre as posições que o Goiás deve procurar se reforçar nesse Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e o seu comentário também no engajamento sobre essas atualizações envolvendo o Guilherme Castilho e o Wesley. Caso a gente tenha algum tipo de novidade, vou trazer aqui para vocês também. Então, muito importante, se inscreva e ative as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e confere o link aqui da Sorte GoBet também para você começar a fazer as suas apostas esportivas.